Tudo bem, gente? Vou só esperar aqui a Nathalie entrar, tá bom? Boa noite, Pedro, tudo bem? Oi, Lu, Felipe, tudo bem? Tô aguardando a Nathalie entrar pra gente começar. Oi, Nathalie Camila, tudo chegou. bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, é um prazer imenso, viu? Tá com você aqui hoje, muito legal mesmo, sua ideia, seu convite, que legal. Ai, o prazer é todo meu, tá? Te agradeço muito pela sua participação Imagina. e a gente vai bater um papo mesmo, então, para tentar explicar um pouquinho sobre a questão do direito médico, tá? Eu queria primeiro que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho de você, para quem não te conhece, não sabe, enfim, fica à vontade. Tá bom, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Cortez. Eu já tenho alguns anos de estrada aí no direito médico da saúde e bioética. Entrei no Conselho de Medicina em 2008 e aí quando eu decidi, falei, não, essa é a carreira que eu quero, eu comecei a estudar. Hoje eu sou especialista em bioética, em direito da medicina e compliance na área da saúde. E o que a gente, assim, tem um instituto, né, o Instituto Biomedes, que promove cursos, treinamentos de profissionais e também trabalho com compliance, tem uma empresa de compliance. E é uma área apaixonante, né, algo que a gente entra e não quer sair de jeito nenhum, assim, abraça a gente, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discutir, sabe, muitos dilemas, enfim. Então foi a área, acho que a área mais me escolheu do que eu escolhi a área, acho que a verdade é essa. E para quem não sabe nada sobre o direito médico, o que exatamente um advogado nessa área faz? Ele atua, por exemplo, a favor do paciente ou a favor do médico, ou os dois? Como é que funciona? Tá. É, faz mais ou menos o quê? Umas 2 décadas que essas questões vieram à tona, né? A gente importou o modelo americano, né? Essa ideia de indenização de ações contra médicos iniciou nos Estados Unidos e a gente importou. No começo, né, o direito médico, ele posso dizer que ele se resumia nessas indenizações civis que a gente chama, nesse tipo de ação, em que um paciente, se acontecer um erro, algum prejuízo, ele entra com ação contra o médico, tá? Então a gente começou o direito médico assim, né? Aliás, o direito médico ficou conhecido por isso, né? A verdade é essa. É, as pessoas achavam que direito médico era sinônimo disso. Uhum. Hoje, há 2 décadas mais ou menos que a gente está falando de direito médico, né, que as coisas estão se consolidando, isso mudou muito, ampliou demais, né? Então hoje a gente fala de advogado de médico, sim, porque toda ação precisa ter, os dois lados precisam ter defesa, né, do paciente e do médico. Eu percebo muito nos meus alunos, muito nos meus colegas, até um dilema. Ai, mas se eu advogo para médico, eu posso advogar para paciente e vice-versa. Né? Tem gente que opta só por médico ou só por paciente, aí é uma escolha mesmo de cada um. Tá. Né? Eu particularmente acho que uma coisa não exclui a outra, mas acredito sim que muitas pessoas optam por um caminho. A gente tem as ações, na verdade, que são as demandas éticas que a gente chama nos conselhos de medicina, né? Então, que é um objeto importante que poucas pessoas conhecem, né? E a gente tem uma parte que está crescendo bastante, que é essa questão de prevenção, né? É importante que os médicos eles aprendam determinadas matérias, que são coisas que não são dadas na faculdade, né? Então, eu posso falar sobre os documentos médicos que eles precisam, eles trabalham com isso, muitas não sabem como preencher, não sabem quais os requisitos, né? Tem documentos como diretivas antecipadas de voltagem que as pessoas sequer sabem para que servem, Uhum. né? Então, essas questões éticas de dilemas mesmo. O que que eu faço numa falta de leito? O que que eu faço se tá pai e mãe brigando por prontuário de filho? Me deparei com um paciente que realizou aborto. Tudo isso, os médicos eles não sabem o que fazer, né? Então, a gente
tem percebido a necessidade de falar sobre isso, né? Então, só voltando para a parte histórica, como a gente começou no direito médico, os advogados, né? E eu me coloco aí nesse meio, processando os médicos, né? Porque era algo que realmente foi o início do direito médico, e infelizmente alguns carregam esse ranço nosso. Sim. Achando que a gente está lá para processá-los, achando que a gente está lá para prejudicar, e não é verdade. Então, agora que a gente está conseguindo quebrar isso, para os médicos entenderem que a gente está também para ajudar, mais ainda para ajudar. Ninguém aqui quer, não é nossa intenção demandar ninguém, muito pelo contrário, né? Então, é trazer um cenário muito mais preventivo, conversar, treinar, para que não chegue nesse momento de precisar de um advogado num processo. A gente não quer isso. Né? Então, hoje é uma área que vem crescendo muito, a gente percebe aí um interesse maior dos profissionais de saúde e os médicos, incluindo, com essas questões, como que eles podem, o que eles podem fazer, e às vezes, Nath, assim, é uma diquinha desse tamanho que muda o percurso de tudo. Né? Então, e assim, as áreas, né, hoje em dia, e isso inclui a nossa do direito médico, é multidisciplinar absolutamente. A gente precisa um do outro. Né? Então, a gente precisa deles para que eles passem para a gente as noções médicas que a gente não tem, e eles também precisam da gente para que a gente passe as noções do direito e juntos a gente faz um bom trabalho. Tá. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica ou de suspeita de violência doméstica, existe uma conduta adotada que deve ser adotada pelo médico? Por exemplo, ele pode vir a sofrer um processo se de repente, enfim, soube que o paciente chegou lá e que na verdade tinha sofrido uma violência e de repente não chamou a polícia ou não fez nenhum tipo de denúncia, isso também pode ser Sim, objeto do processo? sim. Hoje, com relação à violência doméstica, existe uma obrigação por parte do médico, que é a notificação compulsória, que a gente chama. E até teve uma discussão recente, porque mudou o prazo dessa notificação, ela diminuiu para 48 horas, se eu não me engano, e aí o pessoal falou muito sobre isso, e de fato, hoje a gente tem esse prazo e o médico tem a obrigação, tá, de notificar as autoridades quando ele se depara com uma violência. Tá? E o que muitas pessoas, assim, tem muito médico que se sente inseguro em fazer isso, acha que está quebrando o sigilo, que é um dos pontos, né? Então, tudo isso a gente dá o respaldo, né? Olha, aqui você pode denunciar por isso, aqui você não pode por esse Por isso. motivo, né? Então, tudo tem norma, tem regulamentação, né? E a gente dá esse respaldo. E, de fato, a gente vê os médicos fazendo muitos erros no geral, não necessariamente por maldade, é por É por desconhecimento. ignorância, você não sabe, é como você mesmo falou no começo. Não se tem essa matéria. É, E muitas vezes você se vê em meio a uma questão que o próprio paciente chora e pede para não falar nada. Às vezes aquele paciente ele conseguiu se abrir com você, mas ele nunca tinha feito isso antes. E aí pede isso. muito para que você não fale. Então você se sente, né, traindo aquela pessoa. Então você fica mesmo, né? No, putz, o que que eu faço? Eu sei o que é certo, mas ao mesmo tempo a pessoa confiou, tem medo, se sente responsável talvez por algo ruim que possa vir a acontecer, porque você tem uma Exatamente. consciência. São Tem muitas questões muito questões. delicadas, são muito delicadas, assim. E o paciente, a paciente, nesse caso, quando procura, está extremamente vulnerável, né? Ela não sabe muito por onde partir, tem vergonha, tem todas essas questões inerentes à violência também, que são muito complicadas, né? Uhum. Tem que ter, o médico, ele tá ali, nessa relação, ele é a parte forte, digamos assim, a parte que tá com discernimento bom para poder tomar algumas decisões, né? E se ele não estiver bem treinado, e essa moça volta para casa, né, e nada é feito, ela pode sofrer de novo uma violência. Tem violência contra idoso também, contra Também. criança, né, e tudo isso os médicos acabam ligando pra gente muito, e aí, o que eu faço? A gente fala, não, isso daí você pode notificar, aliás, você deve notificar, tem uma norma que fala, você deve notificar esses casos, né, e a gente sabe que ainda é um tabu. A gente sabe. Eu vi aqui uma pergunta sobre como é feita essa notificação. Não é necessariamente um BO,
tá? Ah, tá. Você pode entrar em contato até com a própria assistência social, se tiver no hospital, e essa assistência social que toma as providências e entra em contato com a autoridade policial. Aí a autoridade policial, aí que ela lavra, aí que ela fala com a vítima. Tem alguns crimes que precisa que a vítima vá até lá também, então tem esse obstáculo, né? Então, o primeiro passo é comunica a assistente social do hospital para o assistente dar esse primeiro passo e a partir daí a polícia vê o que consegue extrair, né? Uhum. Aí tomar as medidas, o Ministério Público também pode ser acionado, né? Se for alguém incapaz, tudo mais. Aí, se for criança, vai o conselho tutelar, Isso, né, para que possa exatamente. ver tudo direitinho, enfim, como é que tá a Perfeito. criança, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, numa escola. Isso, Um exatamente. professor tem que fazer. Você acredita que, na verdade, o ideal seria ter um treinamento dentro dos hospitais com Uhum. advogados É o que eu luto, especializados? Nath, é o que eu luto, assim, eu luto muito por isso. Eu falo assim, gente, assim, eu tento entrar nisso para dizer, olha, a gente pode ajudar, né? Não, não nos procure só quando a bomba explodiu, né? Porque, Uhum. assim, é o que eu falo, né? Quando eu dou as minhas aulas, minhas mentorias, as pessoas falam assim para mim, ah, mas e se eu pego um prontuário assim, acessado? Eu falo, quando você já pega um prontuário mal feito, muitas vezes por desconhecimento, né? Não tô aqui acusando ninguém de maneira alguma, mas é por desconhecimento mesmo, já foi, né? É assim, a partir daí eu não consigo muito fazer mais nada, né? Eu tenho que pegar aquilo que já está pronto e daquilo eu tenho que me virar. O ideal é que a gente chegue antes, né? Se isso acontecer, se a gente for demandado, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Então, muitas vezes, é o que eu falo, a gente não consegue evitar ser processado, a gente consegue evitar ser condenado, são coisas diferentes, porque hoje qualquer um pode ir no conselho denunciar, qualquer um pode entrar com uma ação, e são coisas que de fato a gente não tem controle. Agora, se você faz um trabalho preventivo, se você realmente avalia e olha os documentos e faz de uma maneira ok, com certeza isso pode lá na frente, se for processado, isso pode ajudar bastante, sabe? Então, é esse trabalho que a gente tenta, né? A gente tenta conversar muito sobre isso, trazer isso para a realidade dos hospitais. Não é verdade, né, que a gente tem, não é. Tá. Por mais que exista algumas, mas ainda a força é muito pequena dentro do estabelecimento, sabe? São um ou dois, três que entendem essa importância, um diretoria nem tanto, e ainda somos procurados mesmo quando a bomba explode. E aí fica mais difícil. E com essa nova regra do judiciário, de que agora quem perde vai pagar para outra parte. Os Você acredita honorários isso? cubenciais, Você acredita que isso vai diminuir um pouco o número de processos de eu acho pacientes? que Não não. muda nada. Eu acho que não. E existe muito? Tem muito Existe. processo? Tem sim, tem muito. O índice é muito, tá aumentando cada vez mais. Tá, Isso não quer dizer, é importante a gente falar, não quer dizer que as condenações aumentaram, tá? tá bom. A porcentagem de condenação, ela sempre faz anos que ela tá igual, né? Então isso quer dizer o quê? Que a sociedade entende que pode acionar o judiciário ou o conselho, ela tem essa consciência, isso estou falando da justiça da medicina, que é paciente que entra contra médico ou contra hospital, tá? Contra medicamento aí é uma outra esfera. Tá bom. Mas nesse caso, eu vejo que as pessoas acabam entrando porque tem esse acesso, né? Mas não necessariamente o médico é condenado, né? Então é isso que a gente tenta alertar médico. Se você vê algum advogado falar, olha, eu vou evitar que você seja processado, é mentira, né? Porque a gente não tem esse controle. Mas que seja condenado, aí a gente pode conversar, né? Fazer uma defesa, aí a gente consegue. Mas a gente percebe de anos para cá que a porcentagem de condenação ela acaba sendo a mesma, mesmo que aumentem os números de processo, mas aumentou bastante. Aumentou, e assim, uma outra coisa que a gente vê também com essa média aí de 20 anos, até talvez um pouquinho mais que a gente tenha essas ações contra os médicos, é que essas indenizações também elas não são mais naquele montante que era antes.
Antigamente, tá. Então, por quê? Porque como a gente importou isso dos Estados Unidos, lá são milionárias mesmo as indenizações, né? E quando a gente trouxe para cá, foi com esse viés também, de fazer indenizações altíssimas, né? Aí os médicos ficaram super amedrontados, começaram a fazer seguro, e muitas começaram a tomar algumas precauções com medo dessas indenizações milionárias. Com o tempo, os juízes deixaram de fazer condenações muito altas e estamos até numa outra ponta. Hoje achando que as condenações estão até baixas demais, dependendo do tipo de prejuízo. Tá. Porque percebeu-se também, e não é a regra, tá? Tem muito problema sim de paciente contra o médico, mas o bom médico, que é a maioria, tem a impressão que o paciente está se aproveitando de uma situação para enriquecer. Então a gente ouve muito isso. E eu ia até te perguntar isso, se você também sente isso, porque eu já tive uma situação que me perguntaram de fora que uma paciente estava processando a médica, dizendo que ela tinha feito um procedimento estético que não tinha sido satisfatório, e por conta disso ela tinha que fazer anos e anos de terapia, e aí ela entrou com um laudo de uma psicóloga. Tá. Alegando que por conta desse erro, enfim, aí essa pessoa acabou me perguntando o que eu achava, se o laudo da psicóloga, enfim, estava. Uhum. E aí eu falei, bom, ela tá lidando com a demanda que a paciente trouxe, né? Então foi o que a paciente relatou para ela e ela só colocou no papel. Então, mas também com essa questão assim de, será que está se aproveitando? Porque segundo a médica, o procedimento tinha sido acordado e estava Sim. certo, E não tinha aí dado errado. tem outras questões por fora, né? Assim, somadas a isso, vai, digamos assim. Existem procedimentos cujas consequências são previsíveis, né? Então, aí vem uma outra esfera do direito médico, que é o que a gente fala do preventivo, do termo de consentimento esclarecido. É você falar para o seu paciente todas as possibilidades, para ele poder decidir se ele quer ou não, Uhum. fazer passar por isso, ter aquele risco, né? Então a gente já está numa fase que às vezes acontecem consequências, o juiz avalia, determina a perícia, enfim, o que for para avaliar, verifica que, na verdade, aquela consequência era natural do procedimento, mas condena o médico porque ele não falou que aquilo era possível. Mas como você prova o que você falou? Por papel? Com, com o termo de consentimento livre esclarecido. Então, todo esse trabalho que a gente faz, que a gente conversa com os médicos preventivamente, a gente não gostaria que o médico passasse por uma situação dessa para depois ele perceber que precisa fazer um termo, né? Então, a gente tem hoje vários mecanismos para você provar, embora eu não sou da linha da medicina defensiva, que tem que documentar, que tem que fazer, não. Mas algumas coisas sim. Se é um procedimento estético minimamente invasivo, que possa ter algum tipo de consequência, o paciente tem que saber, né? Tá. E E isso basta, Camila? Basta a pessoa levar isso no judiciário? É suficiente? mas tem que ser bem feito, né? Então, Tá. não é assim. Aí vem uma outra discussão nossa. Ah, termo de consentimento. Então, eu vou pegar o modelão aqui, vou escrever Isso de aí. qualquer jeito. Não. É um termo com linguagem acessível, que o paciente consiga entender, né? Hoje também existe a técnica de você gravar tudo que você fala para que ele possa até levar uma cópia se ele tiver alguma dúvida. Porque, olha, assim, nós que somos mais esclarecidas, que temos privilégios, que estudamos, para a gente às vezes é difícil entender. Sim. Né? Principalmente se você tem um diagnóstico ruim. Olha, se tem um diagnóstico X ou ruim, você já está com a cabeça ali. Para você conseguir interiorizar as informações é difícil, né? Então, a gente tem que pensar sempre num todo, em todos os tipos de pessoa, de todos os tipos de níveis de escolaridade, de discernimento, né? Então, é muito pessoal. Então, o grande erro hoje dos médicos é burocratizar essa relação, faz um documento. Esse documento eu uso para qualquer tipo de procedimento, para qualquer tipo de paciente. E aí ele se chega no judiciário, o juiz fala, não, aqui não, você não informou. Ele, mas como? Tem um documento e tal. Não, não serve qualquer documento. É um documento feito por um especialista que entende, né, que fale com aquele paciente, com uma linguagem acessível. Então, tem muitos requisitos. Né? E é aí que o médico peca. Tá. Né? Porque aí ele faz um documento, pega o modelo do amigo, coloca a linguagem técnica,
aquela assinatura não vale de nada. Além disso, Nath, é o momento que você assina, né? Hoje eu estava vendo até uma advogada falando, e isso assim, eu ouço muito de alunos meus da área da saúde, que muitas vezes eles vão pegar esse consentimento ali com a pessoa quase anestesiada, Ah, tá. extremamente vulnerável. Você tá com aquele avental, assim, completamente nua, assim, morrendo de medo, a verdade é essa, porque pra mim, vai tirar uma pinta, eu já tô com medo, e assim a maioria das pessoas, e alguém pede pra você assinar, você assina. O momento também é importante, é o momento que está escrito, como que você passa essa informação. Então, tudo isso a gente treina. Isso é um treinamento, a gente dá isso, passa isso para o médico, os detalhes, como que isso é feito, né? Para que ele, caso lá na frente, se acontecer, ele esteja prevenido. E por isso, Nath, que é importante também falar essa questão do seguro, né? Que os médicos acham que estão super garantidos com o seguro. Então, acontece. Colegas meus que advogam e falam que entra em contato com o médico e falam, não precisa porque eu tenho seguro. Ah, não precisa porque eu tenho seguro. Existem alguns seguros que estão atrelados à defesa judicial, né? Alguns que eles vendem a questão da indenização, do ressarcimento da indenização, mais um apoio de um advogado, né? Caso seja acionado. Mas é se for acionado. E o antes? Uhum. Né? E pode ser que ele seja acionado no judiciário e ganhe ação. Não vai precisar. Então, também o médico acaba indo por esse caminho, né? Ele fica iludido de que está protegido e não está, né? E é difícil a gente quebrar essa barreira. É bem difícil, sabe? É bem difícil, porque enquanto não acontece com ele não acredita. Mas a gente já... Era o que eu ia te falar, porque na verdade, assim, eu acho que você só se dá o tamanho da importância quando você vivencia. Né? Talvez enquanto você ainda não vivenciou, você acaba, porque a verdade é que o dia a dia é muito corrido. Muito, E às isso é vezes você verdade. tem um monte de paciente para atender e você não tem toda aquela disponibilidade de tempo para fazer um prontuário tão bem quanto você deveria fazer, Uhum. você acaba deixando passar. E aí na hora que a coisa aperta que você pensa, puxa, se, né? Então, infelizmente, a gente acaba mesmo, né? Vendo muitas Exatamente. coisas. E eu tenho algumas dúvidas, vou fazer umas perguntas que são hipotéticas, tá? Só para a gente saber. Por exemplo, no caso de um paciente terminal, maior de idade, tá? Então, já é uma pessoa maior de idade, é correto esconder informações? Porque às vezes o médico chama a família e fala, não diga para o paciente que ele vai morrer. Eu, assim, sou absolutamente contra isso. Isso é uma seara que eu estudo bastante, mas que está envolvida na bioética, que é a minha especialidade. Nós temos esse hábito, infelizmente, de esconder diagnóstico de paciente, ou porque terminal. É velho, ou porque é terminal, e assim, de tudo que eu estudo, de tudo que eu leio, não é a conduta que deve ser adotada de maneira alguma. Quando você tá com um paciente terminal, e olha, não vale só para terminal não, mas terminal é mais chocante porque a pessoa tem uma vida aí que é curta, né? A gente não sabe quanto tempo. Ela tem que ter o direito de resolver a vida dela da maneira que ela desejar, com quem ela quiser. Né? Então, eu tenho, assim, uma lista de livros para te falar, mas eu tenho um que eu acabei de ler, inclusive passei para minha mãe ler, que chama Enquanto Eu Respirar. E é a história de duas meninas diagnosticadas com câncer metastásico, as duas. E elas falam exatamente isso, que elas querem aproveitar o resto da vida que elas têm, elas não sabem quanto tempo elas têm, com qualidade. E aí entre os paliativos, né, controle de dor, para que elas possam viver. Então, objetivamente, Nath, a gente tem obrigação, essa pessoa tem mais do que a gente tem obrigação, essa pessoa tem o direito de saber. Para ela fazer o que ela quiser com o tempo que ela tem. Se ela não quiser fazer nada, ela não faz nada. Se ela quiser resolver as coisas, ela resolve. Né? Eu tenho N histórias de pessoas que são diagnosticadas com alguma doença terminal e falam, não, eu preciso agora falar com meu pai que eu não falo mais, com o meu filho que eu não falo mais. Eu quero deixar toda a documentação pronta para que a minha família não fique desassistida. Então, tem várias... E até mesmo, entendo bem aqui na nossa questão da saúde, deixar um documento escrito com o que eu quero ou não que seja feito comigo quando eu estiver morrendo. Que é a diretiva antecipada de vontade que chama.
Uhum. Então, são tantas coisas que podem acontecer e outra. E aí é uma questão um pouquinho mais profunda de bioética, mas que já dá pra gente ter a noção no seguinte sentido. O que é bom pra você, Nath, não é pra mim, não é pra sua mãe, não é pro seu pai. Cada um é de um jeito e a gente não pode pressupor que é porque da nossa família a gente sabe o que ele quer, não sabemos. Não sabemos e não temos esse direito. Então, falar é, sim, extremamente importante com jeito, no momento certo, com toda a estrutura, mas tem que falar. Né? É um direito da pessoa, né? Fazer com aquele tempo de vida dela o que ela quiser. Vou te fazer uma outra pergunta, então, numa outra situação. Por Tá, exemplo, um paciente maior de idade, tá? Só que nesse caso ainda alguém jovem, numa faixa de uns 20, algumas tá. 20 e pouquinhos, com um tumor no cérebro. Uhum. E vai passar por uma cirurgia, porque o tumor tá bem grande, só que não quer que avise os pais. Existe esse direito dos pais não terem Existe. notificado? Tá. Existe esse direito Mesmo que seja algo no nível mais grave de todos mesmo, e que ele possa vir a falecer. mesmo, mesmo. Isso também é algo que a gente tem que aprender a dissociar. E, assim, por mais que a gente ame nossos entes e por mais é, que bom que muitas pessoas têm esse lar de amor, né? Tem pessoas que não querem que a familiar saiba e ele tem os motivos dele e que não nos cabe julgar. Tá. X, Y, Z, qualquer que seja, né? Sim, ele tem esse direito. A gente viu o ator aí que morreu, né, do Do Pantera Pantera Negra. Negra. Ele não avisou as pessoas, né, do diagnóstico dele. As pessoas vieram saber quando ele estava em terminalidade, sim, para morrer mesmo. E eu nem não sei profundamente quais foram os motivos dele, também não nos cabe. O fato é, sim, e ainda mais nesse Ele tem caso o de maior direito. de idade, né? O menor de idade muda um pouquinho, que se for um caso de alto risco, o Código de Ética Médica diz para falar para os pais. Se não for um alto risco, se por exemplo a menina que vai no ginecologista pedir para tomar anticoncepcional, né? Existia sempre uma discussão, tem que chamar a mãe, não tem, não tem, né? Se essa menina tiver discernimento, ela não tiver correndo nenhum risco, né? E não tem problema nenhum a médica passar para ela o anticoncepcional sem chamar os pais. A não ser Tá. que ela tenha um problema muito grave, que possa dar um grande prejuízo na saúde dela, ou até mesmo a morte, chama os pais, tá? Ou que Mas ela esteja querendo fazer esse uso de anticoncepcional porque ela está sofrendo um abuso. isso, alguma coisa assim, exatamente. Aí você vai a autoridade policial no meio e tudo mais. Então, numa situação normal, até os adolescentes têm esse direito. Tá. Assim, eu muitas vezes já fui perguntada sobre em pareceres tal, muitas vezes, a maioria das vezes eu direciono não. A vontade da criança, do adolescente tem que prevalecer. Né, o corpo dele, isso dá uma noção de identidade, dá uma noção de autonomia, sabe, que é importante para a vida e é importante porque a gente está num estado, a gente está num país, num estado que quer mandar muito o que a gente pode e não pode fazer com o nosso corpo. Pode isso, não pode isso, para doar órgão isso, para ceder útero, não sei o que, tudo tem regra, você não. Então você meio que se acostuma que as pessoas decidem por você, que o Estado vai decidindo por você, e a gente não treina as pessoas para decidirem sobre os seus próprios corpos. A gente não faz esse treinamento. Isso não é falado na escola, não é falado em nenhum lugar. Eu mesma fui aprender quando fui me especializar em bioética, assim, fui refletir sobre alguns assuntos, né? Então, é importante que essa reflexão venha, até porque no decorrer da nossa vida a gente tem que fazer muita escolha, né? Relacionada à saúde ao nosso corpo. E a gente não tem maturidade, a gente não. E aí chega na terminalidade, que é o momento mais crucial aí para você fazer suas escolhas do que você quer, o que você não quer. Você não tem subsídio, não sabe por onde ir, nem sabe que pode optar. Nem Sim, sabe, né? e muitas vezes a gente entende como errado também quando a pessoa não quer fazer tratamento, não é? Parece que a pessoa não tem o direito de, por exemplo, assim, receber um diagnóstico ruim e dizer assim, bom, eu tenho esses 2 anos, eu quero curtir, eu quero viajar enquanto eu ainda tô legal, sei lá, não quero fingir que É, nada tá acontecendo. A gente não aceita bem, né? Porque talvez por isso mesmo, porque a gente tem um tabu na tem. sociedade de não falar sobre. E sendo que é a vida da pessoa. E muitas vezes essa vida dessa pessoa acaba, tipo, aqueles 2 anos últimos que ela tinha dentro do hospital
tal, não é Sim, sofrimento, arranca uma parte, arranca a outra, faz não sei o que, né? Tudo para tentar sobreviver exatamente. e você acaba não vivendo, né? Você tem um, tá Exatamente. vivo sem ter vida, né? É sem qualidade nenhuma, sofrendo. A Cíntia faz uma pergunta se é permitido fazer cirurgia sem o termo de consentimento informado. E, assim, isso em situações, né, normais, hipotéticas, ela é permitido se for urgência e emergência, tá? Então, se é uma situação emergência, a pessoa chega, pronto atendimento, sim, a gente vai operar sem o termo de consentimento. Mas, em regra, se for algo que a gente programou, tem que ter o termo. Teve uma outra pergunta, Nath, antes sobre questão de publicidade de mídias Eu ia te sociais. falar isso, eu só não quis É, fugir do nosso assunto, porque assim, como é que funciona isso? Você pode então, explicar para nós? posso sim. É assim, até importante a gente falar sobre isso, para também, assim, o direito médico tem alguns paradigmas que são mentirosos, assim. Acho que as pessoas vão ouvindo e vão fazendo ligações e acham. E as pessoas acham que a maioria dos processos é do erro, do famoso erro, né? Então é um Uhum. prejuízo, alguma coisa estética ou alguma coisa enfim, que alguém morreu e tudo mais. Não é verdade, né? A maioria é relacionada a outras condutas éticas do médico. Isso no âmbito do Conselho de Medicina que eu estou falando, né? No judiciário, a maioria tem algum prejuízo até para poder indenizar, né? Agora, no âmbito ético, não necessariamente tem algum erro efetivamente, uma relação médico-paciente com algum prejuízo. A publicidade é uma delas. A publicidade, assim, tem muito processo de publicidade. Os advogados que atuam na área, mais dia menos dia, vão pegar um processo de publicidade. E tem muito, né? Então, porque a publicidade hoje, a gente sabe como que as mídias sociais, elas se tornaram parte do nosso dia a dia, né, Nath? A gente trabalha com Com elas, não tem isso. muito jeito. A gente divulga nosso trabalho e tudo mais. Mas o conselho, ele tem uma visão conservadora com relação a isso, que ele não quer atrelar a medicina a uma atividade mercantilista. A saúde do paciente tem que vir antes. O bem-estar da paciente tem que vir antes. Então, eles entendem que determinadas práticas, como o sensacionalismo, autopromoção nas redes sociais, Uhum. isso fere a ética médica, né? E o que é mais difícil para nós aqui é achar esse limite. O que, que é, o que, que não é. É a dificuldade que a gente tem. Então, eu sempre oriento. Você está na dúvida? Não faça. Não faça. Porque o conselho ele pode ir atrás, pode ver e você pode responder um processo por uma bobagem e isso fica ruim para você e pode ser condenado. Eu estou fazendo um trabalho de mestrado e eu estou na fase de avaliar os documentos que eu encontrei e aí, curiosamente, a maioria é de publicidade. Eu não sabia. Olha, eu estou fazendo a pesquisa achando que eu fosse encontrar processos relativos a erro efetivo e não, a maioria é problema administrativo. Publicidade, é a questão de De promessa, direção, de de repente, de honorário. você fazer uma promessa, né? Sabe Assim. que tem muito também? Entrevista em televisão, em rádio, sabe? Hum. Então, é importantíssimo. Aí todo mundo fala pra mim, pô, Camila, mas não é pra fazer? Não, é pra fazer. Dá pra fazer. A gente ensina como fazer de maneira ética, né? Dá pra fazer. O problema é que as pessoas passam do ponto e aí faz de uma maneira antiética. Aí, assim, querendo a gente ou não, é assim, né? Quem sabe muda, quem sabe evolui. Acredito que a gente possa até flexibilizar algumas regras, isso é a minha opinião muito pessoal, né? Acho que a tecnologia está aí, a gente pode usar para o bem. Mas ainda a gente tem esses limites. Então, o médico ele tem que saber o risco. Ele quer correr esse risco? Sim, mas é porque às vezes a gente vê muito na internet, por exemplo, o pessoal fala assim, vai, um X coisa que você vai aprender que vai resolver qualquer problema que você esteja vivendo. E é uma afirmativa um pouco difícil de se fazer, né? Porque você não sabe necessariamente qual é o problema. E aí você poderia falar que vai te ajudar, que vai potencializar, que de repente usar um outro, mas Isso. resolver e eu acho que talvez seja isso, aquela super promessa que as pessoas acabam fazendo para vender o produto mesmo, o serviço, né? Sim. Falaram que vender tratamento para Ah, ficar imune vender. ao Covid. A gente teve muito problema no início da pandemia lá no conselho com isso, muito. Saiu no jornal, é público, então posso comentar. Tivemos muito problema mesmo, questão da ozonioterapia, outras técnicas de imunidade. Então, existe. E, gente, existe profissional
mau caráter ou antiético em qualquer profissão, na sua, Nath, na minha, na medicina. Quando é com um médico, parece que todo mundo, um médico, né? Porque ele mexe com a vida, com a saúde. Então a gente fica, a sociedade recebe muito pior, né? O médico antiético. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que eles são a minoria, né? Sim, e que é o que a gente falou. Muitas vezes você faz por desconhecimento mesmo, porque assim, você quer fazer dar certo o consultório. Isso. Eu vou te falar por experiência própria. É uma cobrança a rede social. É É. uma cobrança. As pessoas cobram de você. Então, as pessoas, os seus próprios pacientes te perguntam qual que é a sua rede, por que que você não tem, por que que você não faz vídeo, por que tem que fazer, porque então assim, existe uma cobrança entre os seus colegas, entre os seus, então muitas vezes você acaba entrando na que você nem quer, mas você faz porque assim, você tem que virou Parece que você não igual tá no cartão de mundo, né? visita. Ah, você não tem cartão? Como assim? Você não tem WhatsApp? Né? Assim, são coisas que você hoje já não tem mais o direito de não ter. Você tem que Uhum. ter. Você É isso tem que mesmo. fazer, você tem que colocar o vídeo. E aí, assim, um vídeo que você não expõe opinião, é mais do mesmo, né? Na verdade, para que existe a Camila? Só vai falar, sei lá, coisa que está escrito no livro que qualquer um pode ler. O Exatamente. pessoal cobra postura, cobra opinião, e aí você fica numa situação que às vezes você dá uma opinião que é sua, né? Exatamente. Eu tomo tanto cuidado com isso. Sim, eu tenho muito cuidado, eu tomo muito cuidado. Quando vem notícias assim na mídia, principalmente, eu já fico desconfiada porque a mídia sempre dá uma distorcida, né? Eu tenho essa dificuldade assim, no sentido de eu demoro um pouco para me posicionar sobre determinados assuntos porque eu sei como que esse mundo é cruel. Né? Então me cobram muito. Ai, Camila, o que você acha disso, daquilo? Que eu falo, tô avaliando, ainda não sei. O que eu acho, eu vou esperar, e aí quando a coisa amadurece, eu exponho a minha opinião, até para orientar os meus alunos, orientar os médicos, né? Quem quiser. Mas concordo com você com relação à mídia social, Instagram principalmente, virou uma febre, né? E eu acredito sim que a gente possa usar ao nosso favor. Eu acho que os médicos podem usar a favor. Tem muita rede social ética, né? Tem muita antiética também, mas tem as éticas e tem como fazer, né? Isso que é importante. Não é que o conselho proíbe mídia social, proíbe, não, ele não proíbe, ele dá uns limites. Limites talvez um pouco rigorosos para a fase que a gente vive, pode ser, mas é o que a gente tem, né? Eu sempre brinco. Eu concordo em andar 50 quilômetros por hora na rodovia, na rodovia não, aqui nas avenidas. Eu não concordo, mas eu tenho que andar, né? Eu tenho que andar porque senão eu vou receber uma multa. Mas eu não concordo, então a gente não precisa concordar com tudo muitas vezes. Às vezes a gente não vai concordar e tem que obedecer, porque é a regra da sociedade, né? As pessoas decidiram, né? E cabe a nós fazer os nossos movimentos para tentar mudar. Mas enquanto a regra tá aí, a gente precisa seguir, né? Porque, e assim, é o que eu sempre falo para todo mundo, olha, porque eu recebo essa cobrança também no sentido, não, mas Camila, eu vejo muito médico antiético fazendo isso, aquilo. Eu falo, olha, muitos assumem o risco. Tem gente que sabe que é antiético. Já foi avisado, já até está respondendo o processo. Mas ele ou não liga, ou para ele o retorno financeiro é muito maior e ele fala, tô nem aí pro conselho, vou, quero receber e quero continuar. Cada um sabe, né? E assim, eu acho que o importante é cada um saber se vai deitar à noite no travesseiro e dormir em paz. É Sim. isso. Porque tem gente, eu vejo isso claramente lá no conselho, tem gente que tá assim, para perder o CRM não tá nem aí. Tá nem aí, assim, é um perfil. Tem outros que, assim, tem uma denunciazinha de publicidade que vai até assinar um acordo, chora, fica desesperado. É perfil, né? Então, acho que a gente tem que fazer a nossa autoavaliação e nós, né, eu, enquanto profissional de saúde, do direito que trabalha com saúde, eu tenho que falar, olha, a regra é essa. Você opta pelo caminho que você quiser, sabendo do risco. Uhum. Né? Então, nosso papel é orientar e trazer a regra. E aí cabe ao médico decidir que caminho que ele quer ir, sabendo dos riscos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Nossa, veio uma pergunta perfeita. Ó. E se o médico contratou uma agência de publicidade para fazer as postagens? De quem é a culpa? É do médico, gente. Ah, tá bom.
É do médico. E assim, A responsabilidade é dele. eu treinei duas agências de publicidade, especialistas em publicidade para médico e para hospital. E eles preocupadíssimos, né? Porque eles sabem que no final a publicidade vai recair para o médico, tá? E assim, pelo que eu vejo das condenações lá, esse argumento não cola, gente, não cola. Você assinou um contrato, a responsabilidade é sua. É por isso que as agências pedem tanto para você olhar, né, para verificar antes de postar, antes de subir. Eles guardam tudo isso também, porque se um dia eles forem questionados, isso pelo menos é a minha orientação, e eu sei que as agências têm isso. Se eles forem falar, olha, você aqui falou que ok essa Então, publicidade. tudo bem. Geralmente eles mandam mesmo, né? É, Até para aprovação, para para ver aprovação, se, porque, exatamente. como você falou, tem termos técnicos, às vezes coisas que não cabem, né? Então você Exatamente. precisa até do respaldo, ó, tá certo o que eu tô falando, tá errado. Então, não adianta jogar culpa na agência, não vai colar. E lá no âmbito do conselho, que é onde a gente apura a publicidade antiética, só médico pode responder também, Ah, né? tá bom. Então ele vai falar a agência para tentar sair. Aí no final das contas a gente fala, tá, é a agência que você contratou para fazer a sua publicidade. A gente tinha antigamente também muito problema de revista que faz a sua publicidade, coloca foto e coloca alguns dizeres ao lado e tal. Muita briga já teve com relação a isso também, né? Porque aí o médico falava, não, mas não fui eu, foi a revista. Né? Então, imagina o trabalho Ah, que tá. dá. O trabalho que dá para você provar que não foi você é muito grande. É muito grande. Então, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, sim, com o que vão fazer. Contratem uma agência. Hoje a gente tem agência especializada no mercado que sabe fazer publicidade corretamente, que estão treinadas, né? E assim, colocar o olho lá, não delegar 100% não. Tá sempre ali, né, fiscalizando para que a gente, para ter esse controle, né, para a gente não correr esse risco. É muito desagradável, né, você ter aí uma carreira aí totalmente tranquila, retilínea, para depois estragar por conta de publicidade, né, a Ah, gente, nossa, de besteira, né? Às vezes por causa de um não, post, de um negocinho, ou de, sei lá, promoção também, que é errado, não, né? é muito errado. Então, na dúvida, não poste, não poste. Tô na Uhum. dúvida, aí eu acho que ficou um pouquinho autopromocional, então não posta, pronto. Esquece e faz outro, sabe? Acho que é importante ter essa consciência. Tá, e qualquer coisa também de você se vender, de dizer assim, eu sou melhor, aqui é melhor, também errado, né? É antiético também. Tá. Eu sou melhor, eu sou o único que faz tal procedimento, eu tenho isso também. A única clínica do Brasil que é capaz de estar. Isso daí tem um monte. Isso é antiético também. Eu imaginava que fosse, mas mais por essa questão de, sabe, ai, quando eu sinto que não é tão bom, mas não porque sabia mesmo. Sim. Como que ficou o direito médico com a telemedicina? Olha, na verdade, eu vou até ampliar um pouco a pergunta, porque assim, na verdade, o direito médico ficou muito forte com a pandemia, né? Tá. Então, a pandemia, ela, assim, o direito médico, ele é novo perto das demais carreiras do direito. Ele é relativamente novo, ele tem aí por volta de 2 décadas, é novo. E sempre, assim, não era, por exemplo, na faculdade, só para você ter um exemplo, né? Na faculdade a gente não tem direito médico, a gente tem, no máximo, a responsabilidade civil, né? Que é essa indenização que o paciente entra contra o médico. Então a gente não tem. Com a pandemia, como a maioria dos lugares não estava preparado para uma situação como essa, porque a gente não esperava de fato, Sim. ninguém imaginava, foi o momento em que todo mundo precisava de um advogado, de um bioeticista, alguma coisa para ajudar, né? Essa questão da telemedicina, inclusive. Né? Então, com essa vinda da pandemia que foi muito rápida, muito forte de uma vez, tivemos o nosso lugar consolidado. Eu falo isso mesmo, eu sinto isso, né? Sinto que agora o profissional do direito médico e da bioética tem um outro valor, né? A gente tinha uma bagagem assim teórica para contribuir em questões como, entre duas pessoas, como que eu faço? Quem que vai para o leito, quem não vai? O que eu faço com o outro que não foi? Verdade. Né? Isso é uma das questões.
triagem, questão de máscara, se pode ou não ficar em casa, se pode ou não visitar o parente que tá Em estado internado terminal, sim. E em estado como terminal. fazer isso, né? Eu Exatamente. até acabei conversando com uma médica nessa época que eles estavam fazendo por videochamada, por exemplo. Para pelo Então, menos ter uma comunicação entre paciente e família, exatamente. mesmo nos pacientes que não estavam terminais. Mas porque a gente Isso sabe que a visita ela muda muito, né? O muda paciente fica demais. bem com a visita, né? Então, e aí muitas pessoas, assim, colocaram seus parentes, né, no hospital e não viram nunca mais. E nem conseguiram ver lá, porque a gente não pode ver lá. Então, tudo isso veio muito forte, né? Então, a bagagem da bioética ajudou a dirimir esses conflitos, inclusive da telemedicina. Então, assim, a telemedicina, ela chegou, ela sempre quis chegar, a verdade é essa. Uhum. Ela sempre estava batendo na porta. Em 2018 veio uma resolução do CFM regulamentando. A gente tem uma regulamentação de 2002, mas ela pensou, quando ela foi feita, ela foi pensada para regulamentar a relação de médico com médico. Por exemplo, eu estou aqui e tenho um médico no Egito que é especialista em tal coisa, ele me auxilia numa cirurgia aqui. Ah, tá. Essa resolução, que chama teleinterconsulta, essa resolução de 2002 pensou nisso. Quando você lê ela, você percebe que ela pensou nisso. Né? Um médico à distância que te auxilia com algo aqui. Procedimento. Uhum. Exatamente. E com a pandemia, isso se ampliou. Na verdade, antes da pandemia, em 2018, teve uma resolução que foi revogada, que não chegou a nem surtir efeito, porque teve um lado dos médicos, né? Que bateu muito de frente, falou, não, não dá, como assim, a relação médico-paciente, lá, lá, lá. Então fizeram, assim, um problemão em cima disso, o CFM recuou e falou, então tá bom, então vamos revogar, e até hoje a gente não tem regulamentação. Eu acredito, né, e é uma opinião pessoal minha, com base em tudo que eu estudei, inclusive eu participei de um e-book que fala telemedicina e proteção de dados, eu estudei muito sobre isso para escrever telemedicina, estudei história da telemedicina, é sim algo que a gente Que não veio tem para como ficar. negar, Uhum. né? A gente pode usar. Só que o que se tornou ruim, né? Isso no meu ponto de vista, pelo que eu estudo e pelo que eu vejo meus colegas também falarem, é o fato de você querer substituir a relação médico-paciente por uma telemedicina, tá? E nunca a telemedicina foi pensada para substituir, ela foi pensada para somar. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, eu sou sua paciente há vários meses. Uhum. Você já me conhece, você já fez uma consulta comigo. Não tem problema eu continuar fazendo com por tele porque você me conhece, né? E tudo bem, são as tais das doenças crônicas, né, que a gente pode falar. Agora, o problema que os médicos falam, que eles têm uma certa razão, é a substituição total. Então, eu nunca te vi, não sei quem você é, e te prescrevo e já te diagnostico. Isso é um problema. É conservador? Ai, Camila, é conservadora. Não, não é isso. Você tem coisas que só tocando o paciente você sabe. Não tem como, Sim. né? É a consulta, é a anamnese toda. Então, para mim, pessoalmente, o problema realmente é querer substituir a consulta presencial por uma telemedicina. Isso me parece ruim para todo mundo. Para o paciente, para o médico, que vai estar inseguro, o paciente que não vai estar 100% assistido. Agora, se você pensar numa telemedicina em tempos de pandemia, que as pessoas não podem sair de casa, né? Uma doença altamente transmissível faz todo sentido, mas aí todo mundo distorce e aí começa a usar para finalidades que na verdade nem precisava naquele momento, né? E o receio da categoria e o receio do conselho, especialmente o de São Paulo, que é onde eu tô, é essa substituição, né? E você realmente deixar a desejar com relação ao atendimento e deixar passar coisas e tudo mais. Então, eu até fiz um roteirinho do que é uma boa telemedicina, para que os médicos olhem, e uma das coisas que eu falo é, tudo bem, nesse momento, o momento em que o paciente está inacessível, que o médico não consegue chegar nele, pode ser várias situações, tudo bem. Você fazer um primeiro atendimento por tele, isso já era Online. permitido antes da pandemia, mas deixar muito ciente que assim que possível vai ter presencial. Né? É isso que os médicos precisam ter em mente, os pacientes, todo mundo.
né, para complementar. Então, se a telemedicina for utilizada para um complemento, e que eu acho que é para isso que ela nasceu, e por tudo que eu li, até pelo tratado que fala sobre isso, da telemedicina, que é de 2002, de Tel Aviv, que teve um encontro sobre isso, é, sempre no sentido de ser um complemento. Tá? Aí Até porque a pessoa pode estar viajando, por exemplo, pode estar né? Ah, viajando. fazendo uma viagem a trabalho, ou então a gente mora numa cidade com muito trânsito, aí para a pessoa não ter que se deslocar. Às vezes Uhum. ela só precisa passar como é que foi depois que ela É. começou a tomar a medicação, é um feedback, vai. Exatamente, que isso é a que a gente chama teleorientação, telemonitoramento. Isso sempre pôde, né? Aí, esse daí é meu pai, gente, que está aqui presente, está falando que telemedicina é só para orientações complementares ao paciente já conhecido ou dar caminho para alguém com dúvidas aonde buscar ajuda. Eu também sou dessa linha do meu pai, não é porque é meu pai, tá? Mas eu sou dessa linha. Até pela segurança de todo mundo. Tem coisas que são insubstituíveis na questão da medicina. Alguém mais para cima perguntou da teleperícia e o CFM disse que não é possível de maneira alguma, tá? A teleperícia, essa é proibida. Mas a gente também teve um problemaço que é muitas pessoas sem auxílio no INSS. Sim, tem muitas pessoas que dependem disso e a gente sabe, quando a gente vivencia essa realidade, o quanto que é difícil a aposentadoria. Então, normalmente, eles têm que fazer a perícia mensalmente. Então, assim, a gente, por isso que eu sempre gosto de falar isso muito para quem assiste as minhas aulas, assim, de pensar no todo, sabe? O que ficou muito latente para mim nessa época da telemedicina eram os médicos ligando e falando, mas eu não posso ficar sem trabalhar, mas eu tenho que fazer a tele porque eu não posso ficar sem trabalhar. Querido, tá todo mundo sem trabalhar. Não é só você, sabe? E não é para isso. Não é por isso, né? É para assistir alguém que você não consegue assistir presencialmente. Então, o desvirtuamento da coisa é ruim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, Nath. Eu quero, você quer, o médico quer. Mas a partir do momento que você desvirtua aquele instrumento, é muito ruim para todo mundo. Esse que é o medo dos médicos. Esse que é o maior receio deles. Esse desvirtuamento. A questão de cobrança também era um ponto, mas foi resolvido, pode cobrar, tudo certo. Então, a gente tem que sempre pensar num todo. Nessa questão da teleperícia, eu acredito, né, que o CFM nem cogitou pensar como que ficariam essas pessoas. Então, a gente Sim, tem um porque ninguém monte. estava esperando, né? Você não imagina. E outra, sabe o que eu acho, cara? No começo, não sei você, mas todo mundo achou que ia durar muito pouco. A É, gente não tinha a real noção, tanto que muita gente parou mesmo, falou, vou fechar consultório e tudo mais, porque fala, tudo bem, vai ser 15 dias, nossa, se der um ruim muito grande, vai ser um mês. Mas ninguém imaginou que a gente ia ficar 6 meses nessa é, situação. E assim, estamos caminhando para um começo de ano na mesma, né? eu Com as concordo. mesmas questões. Então, as pessoas acabaram se vendo sem saída mesmo. Porque uma coisa é você ficar um mês sem trabalhar, outra coisa é você ficar 7, né? Exatamente. Não, as pessoas estão assim, realmente a pobreza tá assim muito grande, as pessoas não têm o que comer mesmo. E aí isso me doeu bastante na época. Eu falei, pô, você não tá vendo as pessoas assim, sabe? Então, eu acho que também falta um pouco a gente olhar o todo, né? E entender o todo da situação para tomar as decisões, né? Isso falta um pouco, né? Então pensa só naquela categoria fatiada e não dá. Uhum. Você prejudica todo o resto. Mas, assim, agora voltando para a pergunta inicial, eu acho que a telemedicina vai existir, que ela já existe, ela sempre existiu. Ela vai ser regulamentada, eu tenho certeza, mais dia, menos dia. Mas precisa ser feito com cautela, sabe? Eu não acho. E aí a gente viu um monte de post, a telemedicina é permitida, aí pronto, aí já ficou. Nossa, aí virou. Assim, algo que assim, eu não vejo esse resultado ainda no conselho, né? Eu não sei o que isso vai dar, mas eu acredito que teremos muitos médicos condenados por isso. Tá. Pela telemedicina. Mal feita, né? Estão pedindo para você falar sobre dados e documentos médicos. Eu queria te fazer uma pergunta. É obrigatório o médico que vai fazer uma cirurgia ter feito o exame de Covid agora?
para, por exemplo, se aquele paciente pegar sempre, se eu fizer uma cirurgia por dia, todos os dias eu tenho que ter um resultado O de exame. médico está falando? Sim. Não, não, não. O paciente é. O paciente agora é protocolo, fazer exame de Covid. Sim, mas aí ele fazia de AIDS, já fazia parte do, né, Isso, que faz uma isso. série de exames. Mas e aquele paciente não pode alegar que ele pegou o Covid do médico? Poder pode, né? Tudo, Mas dá tudo para provar pode. isso? Mas é bem complicado provar. É muito difícil provar, assim, não. É uma bem, assim, o que a gente está vendo é que de fato as pessoas estão sendo internadas por um motivo e acabam pegando Covid, e às vezes até morrem pela Covid, né? Mas não tem essa obrigatoriedade do médico fazer, isso não Mesmo que tem. você vai fazer um procedimento cirúrgico, que você vai ter o contato ali. Mesmo, mesmo. Isso não tem essa obrigação. Mas os médicos estão totalmente paramentados, todas as cautelas, né? Assim, se tem um lugar que é difícil é lá na sala, no centro cirúrgico. O hospital tá mais seguro do que o mercado, É, né? Na verdade, é, assim, ou, quando a é, gente entra no hospital, que você tem a real noção de é, que, nossa, passa aqui, passa ali, passa scanner, passa no. Mas e no mercado não, né? Só que a gente é, ainda fica com aquela visão de que o hospital é mais fácil, né? De contaminar. aí tanto é que ele se contamina no momento posterior, né? No momento em que ele tá na enfermaria, no momento em que ele É, tá, não é ali no ato. o que eu vi também, bastante estudo falando, é da questão da copa. Sabe, na hora do cafezinho, porque você acaba tirando a A máscara máscara. e acaba conversando com alguém que, né, uma enfermeira, um colega, enfim, e que aí acabava tendo mais contaminação nesse momento de Exatamente. copa, assim. Que você Não, mas dava é essa mesmo. relaxada. Porque você precisa tomar, não tem jeito. Eu não vou conseguir falar sobre proteção de dados e documentos médicos, porque A gente não vai dar tempo. não, são 3 minutos, eu não vou conseguir, assim, eu vou aproveitar então fazer a propaganda. Tem curso das duas coisas na plataforma Biomedflix, tanto de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, como de documentos médicos, assim, é um assunto extenso, eu não vou conseguir falar. O que eu posso falar é que todo médico tem que estar antenado nesses assuntos, não dá para não estar. Com relação à proteção de dados, assim, é algo que eu venho discutindo com os meus colegas que são velhos de guerra, como eu no direito médico, que a gente sempre falou da proteção de dados na área da saúde, né? Então, nós que somos da área da saúde, a gente tem que continuar a fazer o que a gente sempre fazia, talvez com maior cuidado, porque agora tem multa, agora tem outros tipos de penalidade. Mas a gente que trabalha com saúde, isso já está no nosso radar há muito tempo. Essa proteção de dados dos pacientes, são dados sigilosos, né? O que muda hoje, o que acrescenta, aliás, é que além da conduta ser antiética, ela pode sofrer uma sanção de ordem financeira, né? Pode ser uma multa, enfim, pode ter outras coisas. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que tomar cuidado. Agora, outros setores que não da saúde, esses têm que se preocupar bastante, porque eles nunca se preocuparam com o sigilo dos nossos dados, né? Até Mas vendem isso, né? até vendem. Agora, a gente que é Tem da lista. saúde, claro, é importante saber, é importante olhar a lei, né? Mas um bom estabelecimento de saúde, minimamente estabelecido, já se preocupa com isso. Tá, perfeito. Então, ô Nath, a gente está acabando. Eu quero muito te agradecer, muito obrigada. Foi esclarecedor, foi ótimo. Ai, que bom, conte comigo quando você quiser. Eu estou sempre à sua disposição, a gente marca. E para quem assim não conseguiu ver, eu vou deixar ela gravadinha, te passo. E muito bom te conhecer, né? Ai, prazer todo meu. Eu adorei. E conte comigo, sim, sempre que você quiser, tá bom? Obrigada também para todo mundo que acompanhou a gente aqui, para todo mundo que mandou pergunta. Um beijo, Um gente. beijo. Obrigada, até a próxima. Até.